Então tá, alunos, vamos lá. Taxas, né? O que a gente tem para falar sobre taxas? Então, para falar sobre taxas, eu vou começar relembrando um conteúdo lá de conceitos básicos, né? Quando eu dei um exercício para vocês que dava o seguinte. Então, no exercício ele dava os juros eram 100, o principal era 1.000 e o prazo era 1 ano, né? Então, eu dei vários exemplos em que essa situação aqui acontecia, né? Dessa aqui a gente tinha um montante 1.100. E daí eu perguntei para vocês quanto era a taxa, 10% ao ano, né? Que é juros sobre o principal. Eu tenho uma unidade de tempo, 1 ano. Em 1 ano eu tenho 100 de juros, 1.000 de principal. Isso me leva a 10% ao ano, né? Então, eu chegava na taxa de 100 sobre 1.000, né, que é juros sobre principal, 0,10 ao ano, que era o mesmo, então, que 10% ao ano. E daí eu fiz uma pergunta que era a seguinte: é possível saber qual seria a taxa de juros mensal? E lá no vídeo daquele tópico eu respondi que não era possível de saber qual era a taxa de juros mensal. E a justificativa que eu dei era que a fórmula de I igual a juros sobre o principal, ela valia quando N era uma unidade de tempo. Se eu troco a minha unidade de tempo para meses, em 1 ano eu tenho 12 meses, eu deixo de ter uma unidade de tempo. Então, a partir daquela informação, em princípio, eu não poderia saber minha taxa mensal. E daí a gente saiu desse conteúdo e foi para o conteúdo de juros simples. E quando a gente foi para o conteúdo de juros simples, a gente já poderia dizer o seguinte: então, se esse problema aqui fosse juros simples, eu não tinha informação de como eram calculados esses juros aqui. Mas se esse problema aqui fosse juros simples, né, eu tenho que J é igual a P I N. Então, se eu tiver o meu N igual a 12 meses, eu vou poder calcular minha taxa. Então, eu vou ter a taxa, nesse caso, ia ser, isolando aqui, né, J dividido por PN. Então, eu ia ter 100 dividido pelos 1.000, que era o principal, vezes 12, e fazendo essa continha, então, 100 dividido por 12.000, eu chegaria na taxa unitária de, que é a taxa que a gente chega quando usa fórmulas, né? 100 dividido por 12.000 igual 0,008333. 0,0 ao mês. E isso é a mesma coisa aqui, né? Multiplicando por 100 para ter a taxa percentual, 0,83333. Certo? E isso, se eu fosse para juros simples, eu teria então essa taxa aqui, olhando para esse problema como juros simples. Então, se eu olhar esse mesmo problema, então, o mesmo problema de antes, né, do principal, 100.000, os juros sendo 100, virar um montante de 1.100 no prazo de 1 ano. E eu perguntar agora quanto que vale a taxa, só que eu quero a taxa mensal. E eu estou no regime de juros compostos. Como é que eu resolveria esse problema? Bom, primeiro, né, se eu quero saber a taxa mensal, eu vou ter que passar isso aqui para meses, então eu vou ter 12 meses, e eu vou ter que partir dessa fórmula aqui, que é a fórmula do montante, né? Então, aqui a gente vai, a partir dessa fórmula, a gente vai começar com a nossa estratégia, a gente já pegou os dados do problema, a gente vai fazer a nossa estratégia de solução, né? No vídeo, no material de juros compostos, a gente faz essa continha, e a fórmula vai ficar S dividido por P na 1 sobre N menos 1, taxa unitária, né? E daí, se a gente for fazer essa continha numa calculadora normal, a gente vai ter, então, I vai ficar 1.100 dividido por 1.000, dividido por 1 sobre 12 a menos 1. Vamos lá fazer na calculadora, então. 1.100 dividido... Opa, esqueci do parênteses, voltando, abre parênteses, 1.100
dividido por 1000, fecha parênteses, eleva, eu tenho 1 sobre 12, deve ter outras maneiras de fazer, mas eu vou colocar aqui um parênteses para escrever 1 dividido por 12, menos 1 igual outro número. A gente achou, então, I igual a 0,007974 ao mês, colocando em termos percentuais, então 0,7974% ao mês, o que arredondaria para 0,7 é maior do que 5, então 0,80% ao mês. Então, isso se forem juros compostos. Então, o que a gente tem aqui? O mesmo problema, certo? Ó, o mesmo problema, principal 1000, juros 100, montante 1.100, prazo de 1 ano. Se eu olho para ele com uma lógica de juros simples, eu chego na resposta de 0,83% ao mês. Se eu olho para ele com uma lógica de juros compostos, eu chego na resposta de 0,80% ao mês.